Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? Vamos começar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos concluir a resposta de diaconisa Tainá Ferreira. Ela enviou uma pergunta para o primo de João Batista. Nós iremos concluir hoje. Se você ainda não ouviu a primeira parte, ouça o programa anterior, para que você possa entender todo o processo. Ô vó, qual foi mesmo a pergunta, vó? O primo de João Batista me tira uma dúvida. O primo de João Batista, por que Judas traiu a Jesus? Eita, glória a Deus! E aí, irmãos, por que foi? Nosso chat. Louvado seja Deus. Vamos lá, vó. Vocês estão ouvindo? Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Olá! Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar! Estou aqui assistindo o programa Lírio no Lar. Eita, coisa boa! Obrigado, Flavinha! Glória a Deus! Amados, eu quero mandar uma saudação de paz para o nosso irmão Márcio, ali de Alagoinhas. Ele que ontem esteve aqui conhecendo o estúdio Lírio no Lar. É o Márcio, a nossa irmã Vivian e o nosso irmão El e Eva. Glória a Deus! Rapaz, eles vieram de Alagoinhas, passaram aqui para conhecer o estúdio. Que bom! Que Deus continue abençoando a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo? Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. A paz de Deus, lindas e lindos. A palavra de Deus fala: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, também creia em mim. Isso é Jesus que está falando. Hoje em dia nós murmuramos muito ao invés de agradecer. Perdemos a fé. Às vezes a gente acorda de manhã para ir trabalhar, vai pegar um ônibus, não sabe nem quem é o motorista e relaxamos nesse ônibus. Muitas vezes pegamos um avião, nem vimos, nem conhecemos o piloto. A gente relaxamos nesse bendito avião. Você vai na ilha ali do outro lado, pertinho, vai pegar o ferryboat. Relaxamos, não sabemos nem quem é o comandante. Aí eu te pergunto, por que você não relaxa na vida se Deus está no controle de tudo e Ele é o seu comandante, Ele é o meu comandante? Precisamos perseverar na fé. Quando as coisas negativas acontecerem, agradeça. É Deus te treinando e lhe moldando para te dar algo melhor. Sequer me deram a paz do Senhor. Fiquei triste quando vi no púlpito um político sem ter de Deus a luz. Na minha terra pra se subir no púlpito tem que ser crente salvo por Jesus. Na minha terra pra se subir no púlpito tem que ser crente salvo por Jesus. Na minha terra pra se subir no púlpito tem que ser crente salvo por Jesus.
cachaceiro, nem pra macumbeiro, é só crente salvo. Na minha terra é assim. Certo dia, passando numa praça, vi um grupo de jovens esquisitos. De seu modo falavam de Jesus, cada qual queria ser mais bonito. Homens cabeludos de brincos na orelha diziam ser crentes modernos. Eu gritei, vocês têm que aceitar Cristo para não sofrer no fogo eterno. Vocês têm mesmo é que aceitar Jesus. Vocês têm mesmo é que aceitar Jesus. Mas vocês têm que aceitar Cristo. Esse negócio de crente gospel, crente moderno, de brinco na orelha, na minha terra, é outra coisa. Vou aqui terminar minha mensagem, transbordando de tanta alegria, porque Deus se agrada quando se fala de Jesus sem nenhuma hipocrisia. Falo errado, mas de Deus nada escondo, confesso que sou crente fiel. Se Jesus me mandar falar, eu falo, meu negócio é com Deus e ir pro céu. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Mas se Jesus me mandar, eu falo. Eu não tenho conta com homem, Jesus me mandar. Se Jesus me mandar, eu falo, eu não quero nem saber. Meu negócio é com Deus e ir pro céu. Se Jesus me mandar falar, eu falo. E eu falo mesmo. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Acha ruim quem quiser, mas eu falo. Só acha ruim quem tá desviado. Mas quem é crente agora já... Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Tô assistindo o programa Lírio no Lar. Eita! Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais, @Boneca das Unhas. Me tire uma dúvida. O primo de João Batista, por que Judas traiu a Jesus? Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Então vamos lá, amados. Você que não ouviu o programa anterior, ouça, porque hoje é a conclusão. Então nós vamos ver que Judas, ele era um traidor dissimulado. Em Mateus capítulo 26, no versículo 24 e 25, Jesus disse assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? E Jesus respondeu: tu dissestes. Percebo que Judas estava na mesa, comendo do mesmo pão, e Jesus
Ele disse ali, é verdade, eu vou passar pelo que está escrito que eu devo passar. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Jesus, momento algum, citou o nome de Judas. Está entendendo, Kátia Cristina? Jesus, ai daquele homem. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Mas Judas estava traindo a Jesus. E ele, de uma forma dissimulada, ele pergunta na frente de todo mundo: porventura sou eu, Rabi? Jesus disse: você mesmo está se acusando, porque a consciência não engana. Deus sabia e ele sabia. Em Lucas capítulo 22, no versículo 47 e 48, diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante da multidão. Chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Aí Jesus já estava lá no jardim do Getsêmani. E Judas já havia feito o acordo. Judas já havia traído 30 moedas de prata. Estava escuro. E os soldados perguntaram: mas como é que vamos saber quem é Jesus? Ele disse: aquele que eu der um ósculo santo. O beijo era o ósculo santo. E Jesus se aproxima para beijar a Jesus. E Jesus disse: Judas, com um beijo tu vais trair o Filho do Homem. Isso é falsidade. Aquele beijo foi um beijo de falsidade. Há uma tradução que Jesus chama Judas de amigo. Meu amigo, você está me traindo com um beijo. Aquele era o sinal. Terrível, né, irmão? O Judas, ele nos abraça. O Judas, ele nos beija. O Judas, ele frequenta a nossa casa. O Judas se diz ser nossos amigos. E Jesus disse: amigo, com um beijo tu estás me traindo. É como disse a nossa irmã Tainá, Judas, ele foi consumido por ganância, a ponto de trair a confiança não só de Jesus, mas também dos outros discípulos. No Evangelho de São João, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Judas talvez teve o desejo de seguir a Jesus,
simplesmente porque ele viu as pessoas importantes também que estavam seguindo a Jesus. Ou talvez ele tenha acreditado que poderia tirar proveito das coletas para o grupo. Ele via ali possibilidade de roubar, porque pessoas importantes também seguiam a Jesus. O fato de Judas ter sido o encarregado da bolsa de dinheiro, ele era um tesoureiro, aparenta indicar o seu interesse e experiência. Não botaram ele para ser tesoureiro por acaso, certamente ele entendia, era inteligente. E já era noite. Eu falei no programa anterior que não era normal eles saírem à noite. Quem saía à noite estava fazendo alguma coisa escondida. Lembra de Nicodemos? À noite foi ter com Jesus escondido. Agora Judas sai à noite para falar com os sacerdotes daquela época para trair a Jesus. Mas Jesus, ele já sabia de tudo porque ele veio para isto. Então eu quero que os irmãos memorizem isso. Não era comum as pessoas saírem à noite. Mas Judas estava ali, escondido, pensando ele, que estava escondido, porque de Deus ninguém esconde nada. Vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Além disso, Judas, como a maioria das pessoas naquela época, acreditavam que o Messias iria acabar com a ocupação romana e assumir uma posição de poder para reinar sobre a nação de Israel. Eles pensavam que Jesus ia acabar com os romanos e ia reinar ali com o povo de Israel. Talvez Judas seguiu a Jesus com a intenção de tirar vantagem da sua associação com ele, como um novo poder político, era um novo poder, era política na cabeça de Judas. Como nos dias de hoje tem muita gente se envolvendo com política por causa de poder. Não há qualquer dúvida de que ele esperava fazer parte da elite dominante. Quando isso viesse a se realizar, Judas sempre pensou em levar vantagem, amados. Quem se envolve com política, teoricamente quer ajudar o povo, teoricamente quer organizar a cidade, mas na prática nós sabemos o que acontece, qual é a verdadeira intenção. Ao chegar o momento da traição de Judas, Jesus já tinha deixado claro que ele planejava morrer e não iniciar uma rebelião contra Roma. Jesus disse: não, eu não vou lutar contra Roma. O Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Judas não gostou de ouvir aquilo. Como é que é? O Senhor vai morrer? Não, eu quero que o Senhor lute com eles. Essa era a intenção de Judas. Por isso ele pôde ter assumido aquela posição. Por isso ele se revoltou. E uma vez que ele entendeu que Jesus não iria acabar com os romanos, então Judas se voltou contra Jesus. Ele disse: eu estou seguindo esse homem, pensando que ele ia acabar com tudo e trazer a paz para o povo, e agora isso que vai morrer. Então, contra Jesus, ele foi lá e se ofereceu para entregar. Mas eu quero tranquilizar o coração de vocês. Deus estava no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Em Salmo 41, versículo 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas comia com Jesus, mas Jesus sabia que o traidor era alguém próximo. Para Judas ser um tesoureiro,
é porque Jesus confiou nele. Você não coloca o seu dinheiro na mão de qualquer pessoa, você precisa confiar. Em Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, diz assim: e eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então as 30 moedas já tinham sido profetizadas. Nada aconteceu por acaso. Na cruz e sobre a cruz, o pecado e a morte, que tanto ameaçava a humanidade, foram derrotados. Jesus se tornou a verdadeira oferta de salvação para Deus. Ele se entregou, ninguém o matou, ele se entregou. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos dar vitória. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quando Judas pensava que estava prejudicando a Jesus, sem saber, ele estava contribuindo para que se cumprisse aquilo que havia sido proferido por Zacarias. Por isso nós devemos ter cuidado com a nossa natureza. Eu quero aqui só ajudar a nossa irmã Kátia. Ela disse: é complicado entender isso, porque Deus já havia determinado que seria Judas. Kátia, Deus não determinou que seria Judas. Deus disse que haveria um traidor. Esse traidor poderia ser qualquer pessoa, mas Judas se encaixou ali pela sua natureza, pelo seu caráter. Por exemplo, vamos olhar o outro lado, Kátia. Quem é que vai ser salvo? Deus sabe que pessoas serão salvas. Mas Deus não disse: olha, eu vou salvar João, eu vou salvar Antônio, mas o Carlos não, o Carlos vai para o inferno. Eu vou salvar Mário, mas a Mariazinha vai para o inferno. Não. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem é que vai ser salvo? Aquele que crê. É simples, o homem tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Tanto é que Deuteronômio ele diz: eis que eu vos ofereço aí o bem e o mal. E ele aconselha: olha, escolha o bem, ou seja, o homem tem o poder de escolher. Então, aquele que crê está salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Vai haver um traidor. Judas era traidor de natureza. Ele poderia se converter, a oportunidade ele teve, mas a ganância dele pelo poder político, a ganância dele pelo poder financeiro, Kátia, não é novidade. Nos dias de hoje tem muita gente abandonando o púlpito, abandonando as igrejas, se envolvendo com política por causa do dinheiro e poder. Então Judas, ele traiu a Jesus, porque ele era sim ganancioso, porque ele queria poder. Mas Jesus, ele sabia exatamente quem ele havia escolhido. Mas graças a Deus, que Jesus morreu naquela cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, subiu aos céus e deixou a promessa: eu virei outra vez. E a igreja aguarda o retorno do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.